Oi, turma. Vamos hoje de história. Vamos relembrar que com os portugueses vindo para cá para o Brasil, eles trouxeram muitas pessoas. E junto os negros, né? Para poder servir de escravos. E trouxeram bastante negros no navio negreiro, pelo mar fora. E assim foi passando, foi viajando e trazendo diversos negros, os descendentes dos africanos. E hoje vamos estudar as comunidades, né? Comunidades de afrodescendentes. Comunidades de afrodescendentes. Que foi marcado pela liberdade versus rebelião. Por que isso? Porque os escravos, eles, como qualquer pessoa, né? Sempre luta pela sua liberdade. É um direito nosso, né? Livre-arbítrio, como Deus nos permitiu. E os negros lutavam por isso. Eles queriam liberdade de ir, vir, de viver, de comprar, de comer. Então eles queriam também ter essa liberdade. No entanto, os senhores de engenhos, os senhores, né, de dinheiro naquela época, não deixavam, tratavam ele como animais, como tinham que ser escravos. Então, vivia longe da casa grande, só estava lá na senzala. Então, teve esse todo o processo, né, dos negros ter essa rebelião. É tanto que tinha as fugas, né, porque eles não queriam, eles preferiam viver na floresta, comendo, pescando, da agricultura, da plantação para a subsistência, do que estar debaixo das terras junto com os senhores de engenhos, que sofriam demais. E assim, vamos abordar esse assunto, né, sobre os escravos que buscavam a liberdade. Então, naquela época, a escravidão era bem desumana. Os negros fugiam para as florestas e formavam comunidades, porque afrodescendentes são os descendentes dos africanos, né, os negros que fugiam. Então, ele vivia em família, plantava para subsistência da agricultura e tinha uma socialização, né? Eles tinham esse grupo de convívio entre eles. Por mais que fosse de religião ou de cultura, porque eles vieram da África, como vimos, e diversas partes da África. Mas isso não afetava, eles queriam a mesma luta, eles tinham a mesma luta, que era a luta da liberdade. Mas os senhores não gostavam disso, dessa fuga, dessas revoltas, dessas rebeliões, porque eles perdiam dinheiro, né? Se estava sem a mão de obra escrava, então estava sem dinheiro também. Então eles mandavam os capitães do mato irem para a floresta para poder estar resgatando esses negros que tinham fugido. Até pegava negros que não eram nem da fazenda, porque como eles eram tratados como animais, uns tinha marca, ó, era ferrado com a marca do seu patrão, do seu senhor. Então, os escravos, os capitães de mato, iam para a floresta e pegava todo tipo de negro que achasse, independente se era do senhor ou não. E assim, essas rebeliões, né, dessas comunidades, eles formavam essas comunidades e podemos destacar o quê? Quilombo de Palmares, que foi o que ficou mais famoso, né? Pois tinha um guerreiro lá, Zumbi dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Palmeiras, e Pernambuco. Era lá, nessa região, que foi formado o Quilombo de Palmares. Na época de 1630 até 1888, quando teve a abolição, né, que a escravização, a princesa Isabel escreveu lá a carta liberando os negros. Então, em 1888, aí sim, começou a ter a liberdade, mais ou menos, né? Porque até hoje tem a discriminação, até hoje tem as revoltas, né, dos negros, tem a luta para que ele tenha igualdade. Ainda existe quilombos, sabemos que existe. Aqui em Jiquié mesmo tem, né? O quilombo, que tem uma escola que ele trabalha com a comunidade dos quilombolas, onde vivem os negros e são chamados de quilombolas. Os negros que vivem nos quilombos são chamados de quilombolas. O princípio
é resistência. Resistência à escravidão. É o princípio básico deles. Sempre luta, né? Sempre para poder lutar pela igualdade. Em 1988, ó, bem pertinho da gente, 1988, foi que esses quilombos viraram o quê? Lembranças históricas dos quilombos. Reconheceram, patentearam como patrimônio histórico, né? Para poder ter uma valorização maior. E podemos destacar, como já disse, a figura de Zumbi. Vocês vão fazer a página do livro, a página 65, viu, sobre esse assunto, e vão pesquisar a biografia de Zumbi dos Palmares. Façam uma biografia no caderno de vocês, certo? Beijinhos, saudades, turma!